Olá, gente que sente, bem-vindos e bem-vindas ao Fala Psi. Aqui nesse podcast nós recebemos convidados que vão falar um pouco sobre sua resiliência, sobre sua história de superação. E hoje aqui nós estamos com a maravilhosa Virgínia Suassuna. Virgínia Suassuna é psicóloga, professora, palestrante, tem um canal no YouTube, tem uma comunidade de seguidores e ela vai falar um pouco sobre isso com vocês. Bem-vinda, Virgínia. Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, compartilhando um pouco os meus caminhos, porque eu acho que pode inspirar muita gente que está aí achando que não tem por onde caminhar. Eu tenho certeza que sim, Virgínia. A Virgínia, além de ser uma terapeuta assim, reconhecida nacionalmente, é uma pessoa. E como o Fala Psi é um projeto que conversa de pessoa a pessoa, eu quero conhecer um pouco mais sobre sua história, Virgínia, desde Ribeirão Preto até aqui. Para quem ainda não conhece a Virgínia, é uma excelente oportunidade de conhecê-la. E vocês vão ouvir muita coisa boa aqui, eu tenho certeza. É muito interessante, porque quando você fala da pessoa, me remete à minha menina, né? Quer dizer, eu fui concebida no útero físico e no útero social. Sem dúvida. Né? Então, eu sou filha de uma mulher de 18 anos com um cara de 28 anos. Dona Elizabeth. Dona Elizabeth, seu Francisco Suassuna. Francisco. E é incrível, quer dizer, meu avô, que era muito interessada na área de agropecuária, né? Sim. Morava no Rio de Janeiro, veio para Goiânia, olha que incrível, e descobriu que aqui ele poderia montar um escritório de exportação de arroz. Uau! Isso, então eu fico vendo a veia empreendedora do meu avô. Ou seja, raízes das quais eu sou neta e filha e quero adubar aí os nossos ouvintes, né? Minha mãe, aqui com 16 anos, morando em Goiânia, conhece o meu pai, Suassuna, que é primo do Ariano Suassuna. Muitas pessoas perguntam, quem é teu pai? Primo do Ariano. Então, ele veio de lá porque ele era viajante comercial. Uhum. Então, ele vinha para essas regiões trazer alguns produtos. E nisso, os dois acabam se encontrando, casam em Goiânia, e eu acabei nascendo em Goiânia. Muitas pessoas não sabem. Eu mesmo não sabia. Você não sabia. Eu nasci aqui, e isso me causou um trauma incrível. Por quê, Virgínia? Olha, eu vou contar. Saí daqui de Goiânia com 15 dias, porque a minha mãe grávida não podia embarcar, porque eles iriam morar no Rio de Janeiro. Uau. Saí daqui com 15 dias. Então, 15 dias eu estava no avião. Eu acho que é por isso que eu adoro voar. Adoro viajar. Adoro viajar. E aí fui morar no Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, meus pais, com algumas dificuldades econômicas, sempre foram empreendedores, foram para São Paulo. São Paulo caíram em Ribeirão Preto, onde toda a minha história começou. Eu tinha muita vergonha de falar que eu havia nascido em Goiânia, porque nos anos 50 aqui tinham índios, né? Índios, e aí falavam, nossa, você é filha de índio. Goiânia era uma capital super jovem, né? Super jovem, eu tinha muita vergonha da minha origem. Então aí, para você que está ouvindo e que tem vergonha da origem, não tem problema ter vergonha. Como é que eu ressignifiquei? Eu fui para terapia. Então, um dos motivos também que me levaram, eu vou chegar lá... Com quantos anos você começou a fazer 13 anos. Com 13 anos, e vou contar por quê. Em Ribeirão Preto, existia uma escola vocacional, em Batatais. Então, nessa escola, ela era de período integral. Então, eu tinha que ir até ela, passar o dia, e eu era a única menina de Goiânia que ia para Batatais estudar. Então, era um ônibus com 30 homens, e eu era a única menina. Única mulher dentro do ônibus. Única mulher dentro do ônibus. Então, a minha história foi sempre assim, na contramão e na adversidade, mas eu queria estudar lá, eu não queria ser igual, eu queria ser diferente. Você sempre teve essa ideia de ser diferente? Sempre. Transcender a normalidade? Nossa, eu achava o máximo ser a única, andar na contramão, né? E aí, sucessivamente. Então, eu fui estudar em Batatais, isso já fez muita diferença. Como era comida lá, eu tinha que comer lá, era período integral, a comida de lá era horrível. E aí, eu não ia, não comia, só que nessa escola tinha uma
psicóloga. Olha só. Quanto menos eu comia, mais eu vivia na psicóloga. Aí eu descobri que eu tinha que comer menos, porque eu adorava ir na Adorava psicóloga. terapia. E aí eu resolvia meu problema na alimentação, Sim. né? E depois, consequentemente, ter nascido em Goiânia. Eu fui descobrindo depois que não era bem a comida que eu não gostava. Na verdade, eu senti uma Era da solidão. terapia que você gostava. Ah, sim. Eu senti uma solidão E com a também. terapeuta você se sentia um pouco E eu me senti acolhida. acolhida. E eu Sim. disse, eu quero ajudar os jovens como eu me sinto ajudado. Então, a Maravilha. história começou por aí. Então, comecei a fazer psicologia. Só que o meu pai achava que eu faria medicina. Eu estudava tanto, tanto, tanto. Eu sempre quis ser diferente, eu sempre Sim. quis me destacar, né? E como eu E nunca estudava foi acomodada, muito... né, Virgínia? Não. Sempre correu atrás dos seus Não. sonhos, dos seus projetos. Os meninos falam que eu tenho oxiúros. Mãe, você não fica quieta, você não fica quieta. Tanto que eu tô com 70 anos, com uma série de projetos que E vocês com vão cara de saber. 50, né, Ai, Virgínia? tomara. Pelo menos energia, né? E aí, de alguma forma, eu fui estudando tanto, tanto, tanto. Meu pai falou, eu quero uma filha médica, e ele acreditava que eu fosse fazer medicina. Mas eu tinha vivido a experiência com a psicologia. Sim. Então, eu me inscrevi no vestibular de psicologia. Na época, não tinha rede social, então a gente sentava todo mundo para ouvir o rádio. Hoje vão sair os resultados dos alunos contemplados no vestibular da USP. Eu queria Você queria a universidade. a universidade. Falaram o nome dos candidatos aprovados. Medicina, claro que eu não passei, porque eu não tinha prestado. Mas eu falei, pai, espera um pouquinho, quem sabe, psicologia. Virgínia Elizabeth Suassuna. Eu falei, ai, gente, que bênção. Ele se assustou no início, porque psicologia nos anos 60 também estava chegando no Brasil. Né? Então, eu acho que Pouco isso é se importante. conhecia sobre psicologia. Pouco se conhecia. E quando começaram a conhecer também, havia um certo preconceito com o curso, né? Porque até então era uma terra desconhecida. Não, até hoje, né, muitas pessoas ainda têm, né, um certo pezinho atrás quando se fala, você precisa de terapia. E confundiam muito psicologia na época, hoje menos, mas ainda confundem com a psiquiatria. Eu não vou. Quem vai é louco, quem faz terapia de casal separa. Então, até hoje existem esses pré-conceitos. Agora, você imagina dos anos 60. Ah, muito maiores. Fiz o meu curso e nos últimos anos o meu pai faliu e tiveram que mudar para Goiânia, porque meu avô daria uma sustentação para a minha mãe. Mas antes disso, teve uma história muito interessante também, né, Virgínia? Que eu conheço um pouco da sua história. Aquela história de vender... Foi aí que ela começa. Como meus pais vieram, eles não tinham condições financeiras. E então eu comecei a vender Rodia e Avon. Gente, de porta em porta, Virgínia. De porta em porta. Mas o mais interessante... E a faculdade de psicologia? Era na USP, quer dizer, a universidade não era paga, mas eu tinha que pagar as despesas, né? Eu passei a morar em República. Sozinha em Ribeirão e a família mudou para Goiânia. Sozinha, eu, Deus e o Avon e a Rodia. Só que eu consumia a maioria dos produtos. Eu falava quanto que deu de lucro, quanto que vai sobrar. E até hoje eu uso produtos do Avon, eu adoro produtos. Ou fala, o que você faz, gente? Óleo de amêndoa e produtos do Avon. Nunca Quem olha pensa que você está usando uma coisa assim. Não. E aí eu comecei a descobrir a minha veia empreendedora. Sim. Entendeu? E tinha também cursinhos, eu comecei a dar aula em cursinhos, aí eu descobri que eu tinha uma oratória, que eu podia transformar isso em dinheiro. E nessa época, Virgínia, quando você batia de porta em porta, vendendo seus produtos, o que você pensava a respeito da psicologia? Você não sentia que estava assim, desviando um pouco do seu propósito, ou isso, desde sempre, foi pensado como sendo só um passo para chegar onde você queria? É tão interessante, quando você fala dessa forma, me vem uma imagem. Às vezes, o desvio é uma forma de chegar na estrada principal. Não é um desvio. Teoricamente um desvio, mas eu sabia onde eu queria chegar. Eu precisava me manter. Eu lembro que tinha um curso de psicomotricidade que eu queria fazer, eu trabalhava mais. Sim. E eu me achava super elegante, né? Falava, gente, eu sou estudante de psicologia da USP e eu tô precisando de grana e eu vim aqui de alguma maneira te vender, né? E a outra coisa, fazia com que você levantasse era a um cabeça. orgulho. E é incrível que eu vivi novamente a mesma situação quando eu cheguei em Goiânia.
Porque quando eu cheguei em Goiânia e fui para a Feira Hippie, eu já Vender era quadro, né, Virgínia? professora, vender quadro. Eu já era professora da PUC aqui. Vocês imaginam a Virgínia Suassuna, elegante, essa pessoa fina, vendendo quadro na Feira Hippie? Era. Não, eu queria muito que alguém aparecesse aqui com um quadro. Gente, você sabe que eu descobri, eu fui homenageada, né, na Câmara dos Vereadores, né, outro dia, e tem uma professora chamada Cirineia, e ela disse, a Cirineia tem um quadro meu. Falei, Cirineia, eu preciso desse quadro, eu quero comprar esse quadro. Sabe que me lembrou? Eu vou atrás dela. Então, ela comprou. Alguns professores me humilhavam, diziam, não fica bem você ser professora da PUC e ao mesmo tempo vender quadro. Não fica bem passar fome, gente. É isso. Né? Então, quando você tem um propósito, todos os atalhos, eu não chamo de desvio, sim, né? Levam que década foi isso, Virgínia? Olha, década de 80, anos 80, eu já era professora e vendia quadro. Então, voltando a Ribeirão Preto, sim, nessa época, ainda morando em República, 10 mulheres numa casa. Dividindo bife, né? dividindo couve-flor. Ali é um curso de psicologia. E todas do curso de psicologia? Cada uma de uma área diferente, né? Então, aí já foi uma experiência também. Ali meu curso de psicologia também acontecia. Né? Eu me lembro que foi muito importante eu falir. Meus pais falirem. A questão da falência, né? Tudo tem direito e avesso. Sim. Eu cresci muito. Porque eu tinha carro no início. Eu perdi o carro. Aí eu perdi amigas. Aí eu fui descobrindo que não eram amigas. Primeira vez que eu entrei num ônibus em Ribeirão Preto, que aquela porta fechou na minha bunda. Eu falei, ainda bem que eu não tenho bunda, porque, gente, não cabia gente naquele ônibus. Eu nunca tinha andado de ônibus, então eu fui viver uma outra dimensão. E na República, cada mulher conhecia 5, 6 homens. Então aquilo ali era um mundo, gente. Aquilo ali era um hospital psiquiátrico, né? E foi lá que eu conheci o Tony, que viria a ser meu futuro marido. O velho Tony. Olha o velho Tony, chefe Tony, falecido hoje. Então, quer dizer, a falência me levou a contato com uma realidade que só me fez crescer. Sim. Então, morando em República, conheci o Tony. E aí era interessante que eu tinha os homens ricos que queriam ficar comigo desde Ribeirão e o Tony. Eu escolhi o Tony. E na época o Tony... Não, o Tony, gente, ele era filho de uma secretária. Sim. Calça jeans, blusinha assim, aparecendo a barriga, meio gordinho. Eu ele era gordinho. E as meninas falavam, não combina com você, não combina com você. Até que aconteceu o primeiro beijo, gente. Aí acabou. E o Tony tinha uma escuta muito importante para mim, porque eu sentia a falta dos meus pais. Sim. É claro que eu sentia a falta da Recreativa, era o melhor clube. O Recra, famoso Recra. Nossa, eu vivia na Recreativa. O Chorinho, o Clube do Chorinho. Sim, vivia desfilando. E aí, de repente, eu me vejo numa outra realidade. Então, falar dessa transição era difícil. E ele tinha uma escuta muito importante para mim. Né? E eu me lembro que um dia, né, e ele chegou para mim, e essa fala é incrível, ele disse, quantos % de sexo é importante num casamento? Quanto % do diálogo é importante no casamento? Eu falei, gente, esse cara pobre, desgraçado, vem aqui na República fazer uma pergunta idiota dessa. Aí eu falei, 50%, 50%, ele falou assim, não, 100%. Sexo é 100% importante. Eu falei, não, agora que eu não te quero. Eu falei, e diálogo? Ele falou assim, 100%. Eu te quero inteira. Olha só. E eu quero que você que esteja aí nos ouvindo, preste atenção. A gente tem que ser inteira. Totalidade tem a ver com Gestalt. Ele era um Gestalt. Ele vivia Gestalt. E não sabia. Ele falou, eu te quero inteira. Porque a hora que a gente estiver trepando, fazendo namoro, eu te quero 100. A hora que a gente estiver conversando, eu te quero 100. Porque se a gente estiver conversando, se quiser transar comigo... Ou se a gente estiver transando e você quiser conversar, eu te quero 100. Eu falei, pronto. A partir daquele momento, eu me entreguei 100. Eu apaixonei por esse homem. Só que tinha uma realidade, eu tinha que vir para Goiânia. Eu vim para Goiânia, Tony ficou. Cheguei em Goiânia, gente, eu acho que todo mundo passa por essa situação. Você que está nos ouvindo passa também. Escolha. Eu tinha um cara rico para casar, um deputado. Ah, já tinha, então, pretendentes. Quando eu cheguei, né, carne nova, né?
cidade pequenininha. Então eu tinha de um lado, olha as escolhas, né? Sim. E muitas vezes as pessoas que estão no ouvido estão diante de uma escolha. Com certeza. Né? De um lado é a situação difícil, econômica, mas o amor, e a outra a facilidade. Né? Nesse momento os valores eles ficam gritam, né? todos misturados. Meus pais falidos querendo que eu casasse com o rico. Eles já conheciam o Tony? Não conheciam. Pior ainda, o que eles conheciam do Tony não o abonavam, porque era um estudante de engenharia, pobre, Ribeirão Preto, que vinha morar na casa deles. Sim. Nada a Ninguém quer receber um genro em casa assim, né? Assim. E aí eu até beijei o cara. Eita. Pra ver. Falei, gente, mas eu falei, não vou me prostituir. Aí vem a dica. Não se prostitua, nem profissionalmente, nem emocionalmente. E eu decidi ficar com o Tony. Meus pais contrariados, mas quem bancava a casa era eu. Então eu decidi trazer o Tony e pôr na minha casa. Mas você já bancava a casa? Já bancava a casa com o salário da universidade. E eu também... Morando com eles. E na época, em Goiânia, não tinha Detran. O Detran era rotativo. Então, eu ia para Rio Verde fazer Detran, eu ia para Chapecó fazer Detran, eu ia para Hidrolândia fazer Detran. Então, nessas idas, a gente ganhava bastante dinheiro. Ah, então, você... Sabe que uma história interessante, Virgínia? Quem fez o teste pro Detran da minha mãe, quando ela foi tirar a carteira, foi você. Ah, eu não sabia mesmo. É verdade. Em 1900 e nada. 1900 e antigamente. Olha que interessante. Então, olha que coisa. Então, eu tinha a universidade. Eu trabalhava na Uzego, no estado, numa clínica de crianças deficientes, e final de semana eu fazia Detran. Então, existia uma condição econômica que foi melhorando rapidamente. Sim. Aí eu tinha condições de trazê-lo, de bancar minha casa. Minha mãe também já ia para a Feira Hippie vender quadros. Então, fomos todos. Mas você já era pintora ou isso foi um aprendizado assim? Nada, e pintora. Os quadros eram feitos de cobre, sabe? Você pegava o cobre, desenhava-o no cobre, virava o cobre e enchia de resina. Essa era a minha arte. Aprendeu para ganhar dinheiro. Aprendi para ganhar dinheiro. E era muito interessante. Então, o Tony veio nesse contexto. E aí eu fui descobrindo que isso é importante para o psicólogo, né? Às vezes, para ele chegar onde ele quer, ele tem que fazer também coisas, vamos chamar de atalhos, né? Para que, de alguma maneira, ele cresça. Sim. Eu falo muito para as minhas alunas, vocês querem clínica, mas às vezes eles vão ter que trabalhar numa outra coisa para pagar o teu curso de especialização. Na psicologia isso é muito comum, né, Virgínia? A gente, quando se forma, vai experimentando coisas, muitas vezes até se encontrar de fato. Né? Exatamente. Então eu quero deixar muito esse recado. Se é que eu inspiro mesmo, eu quero que vocês entendam que não estão desvios, que são atalhos. Né? E às vezes a 85 está interrompida, você quer chegar em tal lugar, dá um atalho ali, mas você não vai desviar. Sim. Então foi nesse contexto todo que eu fui. Eu gostava de fazer Detran? Não. Né? Eu não gostava de fazer Detran. Eu gostava de trabalhar depois de um hospital psiquiátrico. Não, eu não gostava de trabalhar. Mas eu tinha que sempre foi clínica. E é interessante que eu trabalhava no Adalto Botelho, né? Na época onde hoje é o CRE. E eu vivia ali com aquele salário do Estado. Eu falei, Tony, eu quero montar minha clínica. Ele falou, e o IPASGO das crianças, do Danilo? E o IPASGO, eu falei, IPASGO, esse menino não vai adoecer. Não pode adoecer. E eu abandono, eu peço licença do Estado e invisto na clínica. Sim. E eu tinha um paciente e sublocava o consultório de alguém. Quando deu 50 minutos, alguém já deu o seu tempo. E eu fingia para os meus pacientes que eu tinha mais. Secretário. Né, que eu tinha mais. Então, ninguém precisa dizer que você tem X pacientes. Você vai construindo a sua clientela. Mas eu quero voltar num aspecto legal. Quando o Tony veio, nós fomos para a Feira Hippie. E na véspera do nosso casamento, chegou um casal. Eu quero comprar esse quadro. E o quadro estava vendido. Eu falei, mas vocês querem comprar esse quadro? Sim. Olhei pro Tony e falei, semana que vem eu posso trazê-lo? Semana que vem eu estou em lua de mel. Meu Aí Deus. O casal disse, posso. E eles disseram, posso pagar adiantado? Foi com esse dinheirinho do adiantamento do quadro que eu e o Tony compramos uma passagem de ônibus e fomos para Goiás Velho.
Passaram a lua de mel em Goiás, velho. Não, de ônibus. E dormimos no Hotel Presidente, na Avenida, lá na Anhanguera, que era o máximo na época. Aham. Quando nós entramos no ônibus no dia seguinte, aí o casamento foi na clínica, na sala de espera da clínica, Olha só. que a gente já tinha Que era- montado, você já tinha pertinho ali da Nossa Senhora de Fátima, a recepção foi na sala de espera, super simples. Minha sogra trazendo docinho Mais de os anos que vocês Ribeirão. tinham, né? Mas foi assim, foi lindo. Aí entramos no ônibus, entramos no ônibus em 1978. Queria morrer. Tinha porco entrando no ônibus. Galinha. Galinha! Mó E eu comecei clima a de... chorar de interiorão, medo de Goiás. Aí, Não era clima de lua de mel. não era clima de lua de mel, eu comecei a chorar. Aí vem um ensinamento importante para o psicólogo. Aham, Eu falei, Tony, não é porque eu fiz uma escolha que eu não posso chorar. claro. Entendeu? Às vezes você escolhe a esquerda muito melhor que a direita, ou a direita Sim. muito melhor que a esquerda. Mas mesmo você escolhendo o caminho, ele te surpreende, você pode chorar. Você não está arrependida da escolha. Eu nunca estive. Não. Eu fiquei surpresa de ver galinha um pouco. Quase não transei na lua de mel. Eu falei, meu Deus do céu, estou assustada com essa realidade. E assim foi a nossa vida. Voltamos, né, enfrentamos uma série de desafios, continuamos na Feira Hippie, né, ainda por um tempo, e depois a clínica foi tendo a própria sustentação. Sim. Agora, na época, hoje o pessoal faz supervisão online. Na época, quando eu tinha dificuldade com os meus pacientes, eu entrava num ônibus rápido Araguaia, né? Nacional Expresso, Isso, Nacional Nacional Expresso. Passava a noite inteira viajando para chegar na USP, tirar uma dúvida e voltar a noite inteira. Isso Então, é que essa dificuldade me fez assim, ter um posicionamento Sim. de valorizar muito o meu trabalho. Sim. Então, para esses profissionais que estão começando e que investem, né, Isso. eu acho que tem que valorizar e Quanto tem que mais investimento, mais prestigiar o seu valor. Sim. Né? Eu acho que se você investe, você vai cobrar um valor dentro da psicologia que para alguns pode parecer muito, mas você sabe o Você custo. sabe, sim. Entendeu? Então eu instigo muito. Você quer se inspirar, invista em você. Porque você não vai ter vergonha de falar, eu custo tanto. Não, e tem uma coisa interessante, né, Virgínia? O que eu percebo dentro da clínica é o seguinte: quando a gente investe em supervisão, quando a gente paga uma terapeuta boa, uma terapeuta reconhecida, parece que quando a gente faz isso, a gente se inspira e isso faz com que a gente também fale assim: não adianta, eu não me submeto a menos. Isso, exatamente. não é? Aham. Porque você não é Eu não menos. sou menos. Porque você é mais. Sim. Porque você escolheu o melhor. E eu acho que é isso que eu tento passar para os meus triste alunos, ver sabe? muitos terapeutas cobrando R$50 uma sessão, Não, R$30 uma gente, sessão. não. A gente entende, claro que tem a clínica social e eu acho imprescindível que haja, porque a psicologia é para todos, mas bom, quando a gente sabe o quanto se estuda, o quanto se investe, não é importante valorizar. E eu acho que essa é uma questão muito legal que vem de você, porque assim, muita gente fala, a Virgínia cobra R$600 uma sessão, mas não sabe o esforço que foi para chegar até chegar ali. nisso. E às vezes o pessoal critica, né? E eu falo assim, sabe quanto que vale a minha sessão? 1.200. Ainda estou cobrando barato. Outro dia um senhor, tinha uns 70 anos, ele falou assim, se eu quiser conversar com a senhora novamente, eu vou ter que pagar. E era uma sessão de família, R$800. Eu falei assim, vai. Ele, mas como assim? Eu falei, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 70, eu também. Eu estudo psicologia há 46. Se eu não der valor ao meu trabalho, ele falou, me desculpa, doutor. Eu falei, não tem desculpa. Eu estou achando que você me deu uma oportunidade de explicar o valor do meu trabalho. Sim. Entendeu? Então, eu acho que é isso. Então, o meu investimento sempre foi grande. E não parou por aí. Eu queria ser diferente. Então eu quero provocar vocês. Escrevi uma carta para o Gary Ontef, que era o melhor gestalt terapeuta, ele ainda é, do mundo nos anos 80. Peguei um voo com uma amiga, fomos parar na França, presta atenção, numa cidadezinha perto de Chambéry, chamada Iene, num castelo medieval. Uau. Sim, foi meu primeiro grande workshop e assim, virada de chave na minha vida.
Então, a partir de lá, eu conheci Gary Ontef, eu conheci Lynne Jacobs, eu conheci Heisen, quer dizer, eu conheci todos os melhores gestalterapeutas do mundo. O que eu fiz com isso? Eu fui trazendo cada um para Goiânia, para que, de alguma maneira, eu pudesse oferecer os encontros goianos de gestalterapia que foram durante 30 anos. Então, eu não fiquei parada e eu não quero que o aluno fique parado. Eu estou muito feliz. Você não guardou para si, né? Você queria trazer para todos, né? E tanto que eu montei um projeto, que eu vou falar daqui a pouco, de novo, para disseminar a psicologia. Então, quando eu fui trazendo essas pessoas, eu fui percebendo que meu valor era maior, que meu valor era maior. Então, eu nunca parei. Quanto mais contato você tinha com os papas e as papisas da psicologia, mais você também entendia que você tinha que colocar seu valor para o mundo. Né? Exatamente. Estive em Portugal agora, já fizemos contato com algumas gestalterapeutas de Portugal. Eu liguei para o Danilo, estou pensando em fazer isso aqui. Ele, nossa, mãe, que massa. Quer dizer, eu acho que o psicólogo, ele vende um produto. Sim. Chamado autoconhecimento e empoderamento. Mas se ele não olha para dentro dele, se ele não conhece todo o poder que ele tem, como é que ele vai vender um produto que ele não comprou? Sim. Entendeu? Então, cada psicólogo tem que verificar o poder que ele tem. Então, eu descobri que eu tenho tanta coisa para fazer dentro da psicologia, né? E dei um passo muito grande o ano passado. Eu saio do ITGT e começo a investir no Instituto Suassuna. Sim. Entendeu? Então, essas mudanças de rota também, às vezes, são necessárias. E é necessário coragem, né, Virgínia? É necessário coragem. Passar por cima, assim... 40 anos, praticamente, de uma história para dar continuidade ao Instituto Suassuna, que já era uma história que estava caminhando aí em paralelo, no paralelo. E estamos aí com a nossa pós em gestalterapia, superando todas as expectativas que começam agora nesse mês. Sim, Virgínia. Você falou umas coisas muito importantes que acabam sendo talvez uma fonte de crítica de muitos, né? Porque a psicologia, para muita gente, ela é tida como uma coisa meio transcendente e que o psicólogo tem que olhar para a profissão de um jeito quase que social, né? Que a gente não pode cobrar, que a psicologia ela não pode ter um aspecto comercial. Como é que você vê essa questão e que críticas você faz a esse pensamento? Olha, eu acho que, na verdade, toda profissão, todo investimento pessoal deve ter como retorno uma valorização. Tudo na vida tem preço. Tudo na vida tem preço. Eu acho que tem que ter o caráter social. Por isso, inclusive, o Instituto Suassuna tem lá todos cuidados. Então, você, profissional, pode dedicar 2, 3 horas por semana para fazer esse atendimento? Claro. Pode. Mas você precisa sobreviver. O médico também, então, não poderia cobrar. O advogado também. Por que o psicólogo é penalizado? Sim. Ele investe na saúde humana, tanto quanto médico, tanto quanto advogado, fisioterapeuta. Então, eu acredito que vem de uma cultura já, sabe? Uma crença de que não podemos cobrar. Eu cobro, as pessoas criticam o meu valor de casal é totalmente diferente do individual. E você sabe como é que eu justifico? Como? Eu estou atendendo o casal, se for 600 o valor, eu teria que estar cobrando 1.200, eu estou cobrando 800, então vocês ainda estão ganhando. Sim. E quando eu termino a minha sessão, eu tenho certeza que ela é tão boa que eu falo, quanto você acha que vale? Olha só. Quantas terapias você economizou com esse processo? Sim. Quanto vale a pergunta que eu te fiz agora que você nunca pensou? Eu sou barata. Você pode me sugar mais. E o emocional não tem valor, não tem tem preço, valor. Né? Então, acho que vem de uma cultura, sabe? Que precisa ser revista. É interessante, né, Virgínia? Que a gente está falando de grana, que é um assunto tão polêmico dentro da psicologia, né? Mas você já atendeu alguém que durante o processo terapêutico não melhorou, inclusive financeiramente? É raro. Sim. Todo mundo que melhora emocionalmente também tem uma ascendência. Sim, exatamente. É impressionante. Tem pouco tempo que eu atendo,
3 anos, mas perto de você é nada, né? Então, mas é interessante, Sim. porque tem gente que fala, mas poxa, eu vou pagar 50 minutos, não sei o que. Cara, a vida da pessoa está em jogo. Será que não É a vale, relação, né? é o trabalho, é a relação com os filhos, é a forma de ver o mundo, é a autovalorização. Nossa, e é tão interessante que quando eu comecei, né, eu sempre cobrei mais do que todo mundo, né, sempre. Eu tenho fama em Goiânia. Eu olhava para você quando você me pedia um desconto, eu via do seu lado, eu via Danilo, só tinha o Danilo na época, depois Danilo, depois eu via Lívia, eu tô vendo ali, e Matheus. Eu sabia que eu estava deixando meus filhos em casa. Então, eu olhava para você e dizia não, porque eu estava dizendo sim para eles. Sim. Então, isso me deu uma força. Eu falei, não, eu não posso fazer isso com você. E não é algo vago, né, Virgínia? Não, é uma coisa, é uma realidade. Eu precisava bancar Sim. a casa, porque o Tony era professor da universidade. Ele demorou para se formar. Então, ele nunca ganharia o que eu ganhava. E tem uma coisa legal aí, interessante, assim, desculpa te cortar, mas foi também uma relação muito interessante, né, Virgínia, sua com o Tony. Que o Tony, ele era professor, né, de administração na PUC. Na PUC. E você, além de professora, atendia o dia inteiro. Então, era uma relação de você que sempre ganhou mais que ele. Sempre ganhei. E aí tinha uma divisão de tarefas. Sim. Que o Tony acabou assumindo também um pouco esse lado de mãe, né? Sim. Tanto é que os meninos chamavam ele de como? Como é que era? Papaizinha? Pai, Papaizinha. como é que era? Papaizinha, mamãezinha, tinha uma coisa assim com Sim. ele, né? Porque assim, era uma coisa de Zinha. Zinha. Depois virou o apelido dele. Zinha, nossa, não lembrava. Então, assim, os meninos sempre tiveram uma relação com ele de cotidiano mais próximo. Mais próximo. Ele levava, ele buscava. Você bancava boa parte das despesas da casa. Sim. Como é que era isso entre vocês? A gente conversou a respeito disso. Né? Tanto que ele falava, eu detesto cozinhar. Ele falava, eu detesto dirigir. Você vai dirigir, eu vou cozinhar. É verdade, ele não dirigia. Ele não dirigia e eu não cozinhava. Teve... E eu dizia, eu tenho facilidade para ganhar, porque eu autônomo, eu vou ganhar o que eu quiser, que a gente, né, puder fazer. E ele fazia os investimentos, quer dizer, as pessoas falam, o que eu tenho hoje, os meninos até brigam muito comigo, eu falo, eu devo tudo ao seu pai, porque seu pai investiu, seu pai triplicou, se eu ganhava 100, ele fez 500, se eu ganhava 500, ele fez 5.000, então ele tinha uma cabeça. Aí os meninos falam, não, mãe, é uma parceria, às vezes eles falam assim, mãe, você supervaloriza meu pai, né? Mas se não fosse ele, né? Então, ele que tinha essa pegada. E a gente conversou sobre isso. É tão difícil, né, Virgínia? Tem homem que não aceita. Mas eu tinha uma humildade que as mulheres, normalmente, eu não vejo nas minhas pacientes. Eu não comprava uma roupa sem ele estar comigo. Uau. Não comprava. Minha mãe me instigava. Nossa, você pode comprar? Eu falava, não, mãe... Se ele não tiver comigo, se não for a prioridade do casal, eu não tinha condições de pegar o dinheiro. Dinheiro não era meu, nunca foi meu, é nosso. Olha só. Entendeu? Isso é raríssimo. Raríssimo, ainda por isso que deu certo. Não. Onde cada um individualista que está se formando, né? A modernidade líquida, as pessoas são tão superficiais. E o relacionamento ele já é construído para acabar. Então, isso. É muito difícil ter essa visão. Muito, hoje, né? muito. Você acha possível ainda hoje, nessa contemporaneidade? Se você trabalhar, uma coisa que eu adoro fazer, eu faço terapia de namorado, não sei se você faz. Não. Não, eu faço terapia de namorado. Tá com 17 anos. Deixa eu conhecer seu namorado. Deixa eu conhecer seu namorado. Então, o que eu tenho percebido é que existem relações que são construídas. Sim. Por exemplo, eu atendo um casalzinho de namorada, ela é muito rica, e ele não. Né? E aí eu comecei a trabalhar. Quais são as expectativas que você tem dele? Eu quero que ele trabalhe, eu quero que ele sustente, eu quero isso. Ele não vai. Ele nunca vai chegar onde a sua mãe chegou. Se você tem essa expectativa, ele não vai pagar as contas. Você está disposta a pagar tanto quanto ou mais que ele?
Essa foi a pergunta da última sessão. E ele falou, nossa, eu estou me sentindo tão representado, porque eu não vou conseguir nunca ser esse homem que você quer. Eu já não consigo pagar a conta do A restaurante. relação que já nasce frustrada, né? Entendeu? Então, ou você trabalha desde o início, Sim. e o pai do Tony achava que isso não ia dar certo, porque eu ganhava mais que ele. Então, foi muito bom ele achar que não ia dar certo. Porque nós sentamos e falei, Tony, é assim. Ele falou assim, para mim, tá ótimo. Mas ele era de uma grandiosidade, sabe? Assim, Sim. isso para ele não era tão importante, porque ele sabia que ele colaborava como pai, né? Como um pai e mãe, e também fazendo os investimentos. Tanto que quando ele faleceu, eu falei, gente, eu nunca tinha ido no banco, eu não sabia uma senha. Você acredita que um dia, voltando de uma festa, olha que ficada interessante, eu sou pega no trânsito. Eu acho chique quando eu sou pega, porque tem que fazer aquele bafômetro. E aí eu tiro 0, né? Porque eu não bebo. Sempre. Mas eu voltei, meu carro tá preso. Eu falei, por quê? A senhora nunca pagou IPTU? Eu falei, tem que pagar IPVA. IPVA, nem sabia. Tá vendo Até isso. Eu falei, não, tem que pagar IPVA, porque ele sempre pagou. Então, eu trabalhava, mas eu tinha, assim, todo um cuidado. Eu não tinha todo o suporte. Não sabia, até hoje eu não sei direito quanto custa arroz, feijão. Então, eu dediquei a minha energia ao labor, né, ao trabalho. Então, o psicólogo, ele tem que ter, a mulher ou o homem, tem que ter um puta parceiro para ajudar nesse investimento e para trabalhar, caso exista a inveja. Sim. Porque um psicólogo que se preda, gente, ele ganha igual um médico. Ele ganha muito. Sim. Entendeu? Então, às vezes, um advogado ou um engenheiro não vai ganhar o que um psicólogo autônomo ganha. Então, tem que trabalhar isso na relação. Eu lembro que quando eu fui para a Europa a primeira vez, as pessoas falaram, o Tony deixou? Eu falei, em casa não tem o verbo deixar. Ninguém deixa nada. A gente juntos, e eu falei, Tony, vou voltar. Aí eu posso cobrar muito mais, porque eu fui buscar. Claro. É isso, se você busca, né? Sim. Então, o nosso projeto de vida... Você fez cursos em... Fiz no mundo inteiro e estou indo agora. É interessante, quando eu durante muitos anos eu fui o mestre de cerimônias do Encontro Goiano de Gestalt, né? Aí quando eu ia ler seu currículo, eu falei, gente do céu, vou ter que tomar água aqui. Ah, que delícia, né? Muito bom. Até falar tudo, secava a boca. E antes da pandemia, eu estava inscrita num trabalho na Europa, onde eu ia apresentar inglês, eu tinha já treinado meu inglês. Agora, em abril, maio, eu estou indo para o encontro também na Espanha, né? Vou voltar no meu inglês, então eu quero crescer. Sim. Agora, com tudo isso, o que é que hoje eu faço dentro da psicologia? Né? Eu montei uma comunidade. Eu comecei a investir nas redes sociais com muita vergonha, meu Deus do céu, de novo, a crítica, a psicóloga vai falar. Você acredita que outro dia ligaram de São Paulo para mim, uns gestalterapeutas de São Paulo? Você ouviu aquela frase que você falou, que você colocou nas suas redes sociais? Eu falei, ouvi. E faz muito sentido para quem eu estou falando. É um público diferente. Isso eu acho maravilhoso você falar, porque é o seguinte, esse programa esse podcast é para pessoas que são psicólogas e não psicólogos, mas eu acho que essa experiência vale para todos. Eu acho que hoje a gente está vivendo um tempo do cancelamento, onde todo mundo fica tão reticente, tão receoso de ousar, de expressar seus pensamentos, de expressar o fruto dos seus conhecimentos de forma autoral. Sim. Que muitas pessoas deixam de ser bem-sucedidas por conta desse travamento, dessa angústia, dessa ansiedade que toma conta da vida da gente a todo momento, né? O medo de postar alguma coisa, o medo de falar alguma coisa que vai ser mal interpretada. Como é que você vê isso, Virginia? Você vai ser mal interpretada. Não tem jeito. Delícia ouvir isso, Virginia. Não tem jeito. Gente, a pessoa ligou de São Paulo, olha, não sei o que, você falou um negócio assim que não bate com... Sabe? E aí outras pessoas disseram, nossa senhora, mas Virginia, isso não é Gestalt. Eu falei, sou eu. Isso sou eu. É assim, é a minha maneira de estar enxergando a Gestalt. Então, eu me aventurei nas redes. Né? E eu fui num museu na Croácia que chama Museu dos Corações Quebrados. E eu sempre quis fazer um projeto para trabalhar corações quebrados. Né? O Sebrae me procurou para fazer um projeto e eles falaram, mas isso é loucura, Museu dos Corações Quebrados. Em síntese, com isso eu falei, o coração se quebra porque ele não está autoconectado. Eu montei um projeto, né, sobre autoconexão. Então, eu vou chegar lá, eu quero falar para o psicólogo, eu trabalho com criança, adolescente,
casal, adulto, família, grupo e empresarial. Eu montei um projeto chamado Autoconexão para o Sebrae, que foi um sucesso, um sucesso, um sucesso. Com esse projeto Autoconexão, eu refiz, escrevi um e-book, que eu vou lançar agora, daqui a um mês e tal, chama Vire uma Estrela. Você vira uma estrela quando você está conectado com as 5 dimensões: física, psicológico, racional, social e espiritual, que é a estrela do Ginger, do pentagrama de Ginger. Então, eu fiz todo um trabalho dentro da psicologia organizacional. Olha como o psicólogo tem campo. Desenvolvendo Nasce uma Estrela. Com esse projeto, ó que coisa incrível. Eu estou lançando em outubro, né, para que as empresas possam transformar os funcionários em estrela. E vou fazer imersões a partir daí. Paralelo a isso... Com 70 anos, visionária, vendo coisas que um jovem de 20 e poucos anos não... Às vezes não vê. E paralelo a isso, por causa dos corações quebrados, que é a minha paixão, eu queria responder cartas de coração quebrado. Né, que é o meu sonho, amo, porque eu conserto coração, você também, o psicólogo, tenta resgatar corações. Sim. Com isso eu montei, né, uma comunidade, eu tinha 600 pessoas, de repente, mandando cartas. Só que o psicólogo tem que ganhar dinheiro. Eu monetizei isso. Hoje a comunidade custa nada, ela custa R$100 por ano, não é nada. Custa R$ 9,90 por mês. Mas na comunidade, está lá no link da minha bio, toda semana, domingo, 19 horas, você tem encontro comigo. Eu gravo workshops. Então, desde dezembro, se você entrar na comunidade, eu tenho 7 workshops com conteúdo que ninguém entrega. Que maravilha. Eu tenho 32 cartas respondidas de coração quebrado. Sim. Eu tenho... Toda semana? Toda semana. Eu tenho 8 entrevistas, porque são 8 meses com personalidades incríveis, e eu tenho gravado 8 encontros ao vivo e online. Então, todo domingo a comunidade tem uma tarefa às 19 horas. Então, eu monetizei isso. Então, as pessoas realmente aderiram à comunidade, e eu achei que foi uma forma social da psicologia. Olha, populariza mesmo. As dicas que eu dou são as dicas que eu dou num consultório, num atendimento individual. Então, eu comecei a atingir um público diferenciado. Críticas, agora você virou blogueira? Agora a psicóloga virou blogueira, né? E eu faço cortes, não sei se você já viu meu Instagram, de palestras, de workshops, que são, assim, coisas pesadas, que eu falo de uma maneira muito direta. Mas é assim que eu sou. E você tem essa característica que é muito interessante também, né, Virgínia? Você é muito diretiva. Então, e uma característica tua, que sempre foi sua autenticidade. Falou o que você realmente pensa, às vezes sentido como algo muito pesado para algumas pessoas. Só que eu acredito também que o processo terapêutico tem que ser contundente. Sim, outro dia eu falei isso, eu falei, tem gente que não dá conta de fazer terapia, e não dá conta de fazer terapia comigo, porque não tem suporte, e tudo bem, se você não tiver suporte. Hoje eu comecei a fazer um workshop, Ecos do Coração, Ecos da Paternidade. Falei, você está preparado para ouvir? Você está preparado para ouvir o eco, o pai que você teve, né? O marido que você está procurando, o pai no marido, você está preparado? Então, não é qualquer pessoa que está preparada para me ouvir. Então, eu acho que a psicologia, ela tem um campo, assim, vasto. E outro dia me perguntaram, como é que você atende criança, adolescente, casal, comunidade, né? Atendo o humano. Onde tiver humano, eu estou junto. Continuo ainda na universidade. Eu dou aula na universidade já há 46 anos, né? Quero dar aula no mínimo até 50. Não sei se eu vou ter coragem de quando eu fizer 50 anos eu vou, né? Não sei, mas eu continuo na universidade. E em maio eu terminei meu pós-doutorado. Né? Eu achava que ainda tinha muita coisa na academia para fazer. E aí eu fiz, né, a questão da passagem da conjugalidade para a parentalidade, que é uma temática da
muito grande da psicologia, né? Sim. Então, eu vejo assim que onde tem oxigênio, sabe? Você vive para isso mesmo. O2 tem... Para quem não sabe, esse podcast está sendo gravado domingo. Hoje é quase 22 horas e a gente está gravando o podcast. E a Virgínia já gravou umas 3 horas, né? Eu comecei às 6 horas da tarde, eu já respondi as cartas dos corações quebrados, eu já gravei o meu workshop da paternidade. Então, para quem critica o trabalho, né? Vamos olhar. Quem tem sucesso é quem realmente dá a cara a tapa, trabalha, se empenha. Muitas vezes, assim, eu sou amigo da família já tem muitos anos. Eu conheci a Virgínia, eu tinha 14 anos. E todo churrasco que tinha lá na casa da Virgínia, a gente estava lá embaixo assando carne e a Virgínia estudando em casa. Verdade, verdade. Eu sempre gostei. Então, sempre com a cara no estudo, sempre com a cara no trabalho, atendendo 10 horas por dia, incansavelmente, dando aula em faculdade, dando palestra em todo lugar do Brasil, sem parar, né, Virgínia? Sem parar. Então, quando alguém questiona, alguém critica, tem que olhar um pouco que olhar. Inclusive, pro suor, né? Inclusive, mas sua pressão é cara, sua sessão é cara. Eu lembro de uma vez de um homem, ele era dono de um restaurante na época, chiquérrimo, né? Não existe mais. E o meu sonho era ir naquele restaurante. E um dia ele foi, terminou a sessão, ele falou assim: você vai me fazer um desconto? Eu falei: não posso. Meu sonho é ir no seu restaurante. Eu nunca fui porque eu não tenho condições. Se você não tiver condições, não volta. Minha secretária, você falou isso, eu ouvi, eu falei, claro, o cara vem aqui desqualificar meu trabalho, então eu quero que o psicólogo valorize o trabalho, mas ele tem que estudar, é o que você disse, né? Ele tem que estudar. É tão interessante, ontem, eram 11 horas da noite, eu terminei um livro que eu estou escrevendo, né? Eu escrevo para criança também. Eu tenho um livro, que até vendi em Portugal agora também, chama Para Onde Vão as Palavras que Eu Escuto. Sim. Né? É um livro que a Virgínia, a Vivi principal, e isso é fundamental para psicólogo que trabalha com crianças. Palavras são ditas e grudam no corpo. E esse livrinho vem com uma boneca de feltro e as palavras chata são grudadas. Esse livro é um sucesso. O cara me ligou ontem, falou, você não quer levar esse livro para a Bienal? A editora Cortez está atrás desse livro. Nossa, gente, que maravilha. Entendeu? Então eu tenho livros para criança, para onde vão as palavras, eu tenho O Segredo da Convivência, eu tenho Conhece-te a Ti Mesmo, e agora eu estou escrevendo um outro livro que vai ser um sucesso, não posso dizer ainda. E aí ontem eu estava, minha mãe, meu Deus, você se desgastou ontem, ficando até 11 horas. Eu falei, mãe, o prazer é tão grande, mãe, que desgaste. Aí liguei para uma amiga minha, 11h30, eu falei, acabei o livro, eu preciso que você leia meu livro. Né? Então, essa energia vem realmente dessa crença de tudo que eu faço, eu sei que vai atingir alguém. E eu adoro comparar o psicólogo com Jesus, né? No seguinte aspecto. Jesus é um grande semeador, ele saiu para semear, ele encontrou terras de todos os tipos, pedregulho, arenosas, mas ele não desistiu de jogar semente. E eu não sei se você se lembra, na formatura do Danilo, eu abri o livro Histórias que Jesus Contou e falei, meus filhos, vocês foram criados na base da fé espírita. Nós somos espíritas. E tem a história da parábola do semeador. Sim. E eu quero dizer que o psicólogo é um grande semeador. Então, hoje você sai para semear. E isso é tão importante para mim, essa visão do psicólogo, que eu quero dizer que, às vezes, aquele paciente que não volta na terapia, ele não estava pronto para receber sua semente. Não foi a sua semente que foi ruim. Não era a hora. E eu adoro, porque eles voltam depois. Você já notou? Então, o psicólogo fala, ai, meu Deus, Júlio foi ruim. Júlio, o pessoal entra de férias. Eu falei, que bom, ele precisa ficar livre da gente também, até para sentir falta. Se for o caso, agosto, setembro, todo mundo está voltando. Então, somos semeadores. E eu acho tão importante que eu fui agora para Portugal e eu queria que todos os filhos estivessem presentes e todos os netos. Teve um dia à noite, um jantar em família, eu tinha comprado o livro Histórias que Jesus Contou. E eu falei, meus filhos, eu trouxe um presente para vocês. Eu quero que vocês continuem a semear todos os legados, a ética, a cooperação. E eu quero que vocês leiam isso para os filhos de vocês.
porque vocês têm que transformá-los numa terra boa. Não importa quantas vezes vocês vão jogar a semente, importa que vocês vão jogar. Foi um momento assim único e eu escrevi, né, para cada netinho, porque esse livro ele diz da minha história, eu saí para semear, diz da história da psicologia, saímos para semear e temos a humildade de nos depararmos com os diferentes tipos de terra, mas somos obrigados a acreditar na qualidade da nossa semente. Sim. E hoje, Virginia, é maravilhoso você falar isso e falar também que isso não é gratuitamente. Existe a lei de Dunning-Kruger, você conhece? Que é uma coisa que é muito comum hoje, né? Que quanto menos eu sei, mais eu creio que eu sei, porque eu não aprofundo naquilo. Então é um pensamento muito superficial que faz com que eu acredite que eu sou ótimo sem, na verdade, ser. Exatamente. E, infelizmente, isso está muito presente em todas as profissões, não apenas na psicologia, em todas. Mas é uma autovalorização a partir de um pseudo-conhecimento Sim. que acaba fazendo com que muitos profissionais medianos, para não falar medíocres, queiram se posicionar de uma forma como se tivessem já o gabarito para ganhar o mundo. Então, assim, essa semente também precisa ser uma semente muito trabalhada. Isso, é de qualidade. Não é uma crença pessoal vaga. Não. É uma crença pessoal a partir de uma construção profunda do enraizamento. Sim. Eu falo para os meus alunos na universidade que eu sou temente a Deus. Eu acredito que todos nós, independente da religião, né, vamos passar por um processo de autoconscientização. Sim. Aliás, você assistiu aquele filme A Cabana? Sim, assisti. Eu adoro aquela cena que o cara roda e ele vai passar o filme da vida dele. Então eu falo para os meus alunos, temam a Deus, vocês vão ser julgados. Sim. Usando a imagem da semente. Se você jogar uma semente errada, se você jogar uma semente falsa, se você acelerar um processo de separação, sem verificar todas as possibilidades, você vai pagar por isso. Sim. Você é responsável por toda fala, por toda palavra, por toda atitude. Porque esses profissionais que não investem no autoconhecimento e na própria especialização, entendeu? Eles não têm uma semente boa, mas eles vão pagar por isso. E outra coisa, se eles jogarem a semente errada numa terra boa, a terra boa vai denunciar a qualidade da semente. Né? E aí ele não vai muito longe. Você pode ver que muitos profissionais sem alicerce, né? Eles acabam caindo. E até falando em caindo, me veio a imagem do lobo mau. O psicólogo, ele tem que construir a sua casa, no caso, a sua semente, para jogar na terra. Se não for de tijolo, o lobo mau vai soprar. Entendeu? O cliente vai soprar. O cliente conhece a qualidade também da semente. E tem uma coisa, Virginia, é uma pergunta um pouco polêmica, mas eu acho que é uma pergunta muito importante para todo mundo que está ouvindo, principalmente para quem não é psicólogo, que é o seguinte: hoje existe uma febre de psicanálise no Brasil. Tem gente aí que já fala que a psicanálise, não a psicanálise sóbria, séria, de formação longa, porque tem formações de psicanálise que a pessoa não para nunca de estudar, né? Mas hoje tem curso de 6 meses. E um psicanalista desse tipo, não estou generalizando, mas esse tipo de formação rasa, curta, ele sai com 6 meses de curso, se intitulando psicoterapeuta, se intitulando psicanalista, e entra no mercado concorrendo com pessoas como você, por exemplo, que tem uma história só de formação. Na tua época certamente foram 6 anos, porque eram 12 períodos. Várias pós-graduações, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Gastou uma infinidade de dinheiro com psicoterapia, com supervisão. Então, um profissional sai e vai para o mercado desse jeito. O que você pensa sobre... Tem gente que fala até que é o novo coaching, né? Que a psicanálise é o novo coaching.
mais uma vez, para não ser cancelado aqui, eu não estou falando da psicanálise séria, eu estou falando desses cursos E de rápidos. qualquer profissão, né? Sim. Tem pessoas que não precisam ser psicólogos para terem terapeutas, fazem cursos de não sei o quê, de não sei o quê, de não sei o quê. Mas eu O que vou você te pensa sobre dizer, isso, Virgínia? eu penso que quem está errado é quem procura essas pessoas. Uhum. Entendeu? O erro realmente não está relacionado com essas pessoas, porque essas pessoas, inclusive na estética, tem muito isso, né? A pessoa Sim. se intitula, Esteticista. deforma o rosto do outro, Toda semana não tem é? notícia. Vão existir sempre profissionais incompetentes que constroem a sua casinha, que não é de tijolo, não Mas é você não acha só que na às vezes... psicologia. Para mim tem uma certa psicopatia aí, entendeu? Mas para você não acha que falta uma certa conscientização do que é o quê? Porque o leigo, ele não sabe. Ele ouve assim, como você falou que na sua juventude o pessoal confundia psicologia com psiquiatria. Psiquiatria, né? Hoje parece que ainda é um pouco vago para a maior parte das pessoas o que é Uhum. psicologia, psiquiatria, psicanálise Uhum. e psicoterapia holística e assim por diante. Tá, eu acho que existe sim uma ignorância da população, mas bem menor do que daquela época, Não, que com de toda repente, não é? certeza. Então, eu acho que a pessoa hoje, ela tem mais condições de investigar, é só entrar no Google, quem é fulano de tal? Qual é o currículo da pessoa? Né? Então, infelizmente, existem pessoas ignorantes que vão cair na mão desses charlatões. Sim. Mas eu acho que a responsabilidade maior ainda é de quem procura. Agora, uma coisa legal que acontece hoje são as indicações. Você conhece fulano? Você conhece ciclano? Sim. Entendeu? Então, A acho maior parte que dos pacientes vem daí, né? vem daí. Agora, existe sim, né? Para mim, é uma certa psicopatia de mercado, essas pessoas que realmente querem fazer uma formação rasa. Eu lembro de uma avó de uma cliente minha que fez um curso aí se intitulando terapeuta. Sim. E aí a neta dela teve um determinado problema, eu tive uma percepção junto com a mãe e com a própria neta, e a avó veio dar pitaco, Uhum. né? É exatamente de um curso de uma psicanálise aí de 6 meses, sabe? Sim. E relacionado com orientação sexual. Foi uma coisa assim horrorosa que eu tive que fazer uma sessão, eu, a mãe e a avó. Uhum. Eu disse, eu estou te falando de um lugar absolutamente diferente do seu. Você está estudando exatamente esse caso. Há 6 meses, a sua fala é muito poderosa para sua filha e para sua neta. Você está destruindo a vida da sua neta com essas observações relacionadas à sexualidade. Uhum. Entendeu? Então, você vê a pessoa no afã de mostrar que ela tinha um conhecimento, ela está destruindo. É a lei de Dunning-Kruger aí de novo. Eu ainda acredito que nós somos responsáveis, que isso tem um custo pessoal, Sim. tem um custo espiritual, porque a gente está mexendo com estrutura. E eu falo muito assim, que o paciente ele chega na UTI psicológica, Uhum. né? E você tem que estar abalizado para saber qual é a medicação emocional, o quanto que você vai oferecer, inclusive da sua fala, para que ao invés de matar, você tente resgatar Sim. o relacionamento. Para finalizar também, eu quero dizer que independente da abordagem, tem muitos psicólogos mal resolvidos. Uhum. Né? Casos e casos que a gente conhece que o paciente se apaixona pela pessoa, porque a pessoa, o terapeuta, induz a paixão. E vice-versa, o terapeuta se apaixona. Não está nada errado, só que eu preciso de supervisão. Sim. E eu preciso de terapia. Né? Conheço casos onde a psicóloga fez o cara se separar, né, da mulher. Então, você já ouviu falar também. Então, enfim, eu acho que para vocês que estão assistindo, que são leigos, eu acho que diminua essa ignorância em relação à psicologia. Tem várias linhas, tem várias abordagens, procurem todas elas, o que cada uma delas pode oferece, oferecer, né? Mas principalmente, investigue o profissional, porque muita gente sabe fazer terapia, mas o como se faz depende da pessoa que faz. E para vocês aí que são psicólogos, não desistam. Eu lembro que quando eu cheguei em Goiânia em 1977, disseram o mercado está saturado. Olha que absurdo. Imagina. O mercado não está saturado. Nenhuma área, nem medicina, nem advocacia, nem engenharia, nem psicologia. Desde que você seja bom, competente e cave o teu lugar no mercado,
com o teu E estudo. tem uma outra coisa, né, Virgínia? Pelo que a gente está vendo, assim, nas pesquisas recentes, mais de 1/3 da população mundial tem algum tipo de psicopatologia. Então, e esse número está crescente. Detalhe, né? A gente fala de 1/3 da população mundial, só que é subnotificado. A maior parte das pessoas que sofrem por algum tipo de transtorno emocional ou um transtorno psicológico não procura a rede pública de saúde ou não procura um profissional da área, então é subnotificado. Sim. Eu acredito que não é 1/3, né? Não. Quase metade ou mais da metade. Muito mais. Então é um número crescente de Crescente. pessoas precisando de gente, precisando de acolhimento, precisando de profissionais bons no que fazem para auxiliá-las. Né? Então, campo tem para Campo tem. Basta ter competência para assumi-lo, né? Sem dúvida. E Virgínia, para finalizar nosso bate-papo aqui, eu queria que você compartilhasse conosco um momento difícil da tua vida e o que esse momento difícil trouxe de aprendizado para você. Um momento difícil como pessoa, como profissional, como pessoa. Nossa, foi um momento que eu estava no auge da minha vida. Eu era psicóloga da televisão em Anguera. Eu, teoricamente, me achava. E eu dei uma abandonada no Tony e nos meninos. Até que um dia eu tive 2 experiências assim que mexeram muito comigo. Eu estava entrando num programa de televisão e nisso alguém disse: o Tony pediu para eu te entregar isso antes. Era um vaso com uma flor linda, escrito: o que seria da flor se não fosse o esterco? Eu entrei no ar, meus olhos cheios de lágrima. Virgínia. Eu falei, puta que pariu, o que eu tô fazendo da minha vida? Né? O meu adubo estava ali, eu não percebia. Sim. Em seguida, eu estou na clínica um dia e o Tony sempre me levava lanche à tarde, né? Nossa, o lanche para mim é algo assim que tem um simbolismo. Hoje eu fiz o meu lanche antes de vir gravar. Sim. O lanche é um simbolismo afetivo muito grande, né? E aí ele sempre me mandava, mas ele deixava lá, ele passava lá. E nesse dia ele bateu na porta, eu falei, Tony, eu tenho um paciente agora, não vai dar. Ele falou, como é que chama seu paciente? Eu falei, não sei. Ele falou assim, olha lá. Eu falei, Antônio. Ele falou, sou eu. Marcou um horário. Ele falou, você é barata. Eu posso pagar o valor da sua sessão. Poxa vida, que eu posso pagar o seu valor, eu posso pagar a hora para os teus filhos, eu posso pagar 4 horas, uma vez por semana, 4 horas, Virgínia, eu posso pagar. Isso é muito barato. Então, isso foi assim, transformador. Eu lembro que eu deitei no colo dele, eu chorava que nem uma criança, desmarquei todos os meus pacientes naquela tarde. E a partir dali, eu detesto televisão, eu não assisto televisão. E ele adorava. Eu chegava em casa, eu falava, Virgínia, 50 minutos. Aí o Matheus, eu quero que você me leve na escola. O Matheus era pequenininho. Eu levo. Danilo, Lívia, a partir daquele dia, assim, foi transformador. Porque a psicologia é algo para mim que é como se fosse uma droga até hoje. Eu estou aqui domingo, 10 horas, né? E eu amo, e se você pedisse continue, eu continuo. Então, eu tenho uma relação com o que eu faço muito forte, de uma adrenalina muito grande. E eu estava deixando a minha família. Então, quando eu vi que eu não seria nada se não fosse a sustentação dele, né? E eu me lembro que na época do meu doutorado, como que o Tony me ajudou? Eu estava desesperada, o meu professor brigando comigo, e eu desisti do doutorado na época, um outro momento marcante. Eu saí da federal e ele estava na porta. Eu falei, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu tinha certeza que o seu orientador não ia aceitar a orientação que você foi buscar na USP. Vão para casa, você não precisa fazer seu doutorado. Então, a presença dele me convocando para cuidar de mim, cuidar da minha família, ele era foda. E aí, quando pensam assim, você tá tão bonita, você tá tão jovem, você quer um homem. Eu falei, gente, eu tô com horror a homem. Eu falei, será que eu sou sapatão? Mas eu tô com horror a mulher.
Aham. Porque, na verdade, a falta que eu sinto é a presença dele. Não existe ninguém. E já percebi que muito do que eu faço, ontem eu fiquei até às 11 horas e tal, porque eu não tenho a presença dele. Sim. E hoje eu falo, queria tanto que ele estivesse aqui, eu teria tantos 50 minutos. Sim. Não tá. Então eu quero dizer para o psicólogo que a nossa profissão, para mim, ela é assim, motivante demais, mas que nós não podemos deixar a família de lado. E Deixar se não vida fosse pessoal. ele, eu acho que eu teria me perdido. E se ele fosse um outro homem, ele não ia me buscar. Ele iria embora. Então, eu sou muito grata a Deus, à minha família, à minha profissão e aos meus pacientes, que também me ensinaram o que eu não devia fazer. Na mão que entrega a rosa também fica o Fica um perfume, pouco né, de Virgínia? perfume. Isso é uma coisa que a gente vê. Virgínia, que maravilhosa essa conversa que a gente teve. Eu acredito que todas as pessoas que estão acompanhando esse podcast também se sentiram mais gente quando ouviram você falar, né? Porque é um mito de Kiron, muitas vezes a gente não imagina, mas nós somos curadores feridos também. E eu acho que nossas feridas nos fazem olhar para cada uma das pessoas que precisam de nós com mais verdade. Uhum. Sentindo na nossa própria carne, sentindo na nossa própria pele. Eu não acredito muito em terapeuta que não passa por processos assim. Exatamente, que não seja ferido, né? Que não seja ferido. Eu acho que as nossas feridas nos humanizam e fazem com que a gente entenda um pouco mais a dor do outro, né? Sim, sem dúvida. Maravilhoso estar aqui olhando nos seus Gratidão. olhos. Maravilhoso ter você aqui conosco nesse podcast. E, poxa, acompanhe a Virgínia Suassuna nas redes sociais dela. Vai estar aqui na descrição do vídeo todos os projetos que ela está executando. E eu quero muito que vocês que estão assistindo parem um pouco para ouvir essa mulher que tem tanto para ensinar para a gente. Essa pessoa que, além de tudo, além de ser uma profissional incrível, ela também criou uma família maravilhosa. Conheço todos os filhos dela, também conhecia o Tony. E são pessoas que também me ajudaram a me transformar, sabe? Experiências difíceis que a gente passou junto, experiências boas, mas todas elas eu acho que construíram um pouco do que eu sou também hoje como profissional. Agradeço todos vocês que assistiram esse podcast até o fim. O Fala Psi é um projeto com a parceria do Instituto Suassuna e nós estaremos juntos aqui toda semana falando um pouco para vocês sobre resiliência humana, superação, conversando com gente que, assim como vocês, também passam por momentos difíceis, gente que, assim como vocês, também aprendem a superar as adversidades da vida com força, com coragem. E, como último recado, procurem um terapeuta, psicólogo. Procurem um psicólogo, porque vocês não sabem a mudança que vai acontecer na vida de vocês a partir dessa busca. Um forte abraço e nos vemos no nosso próximo podcast Fala Psi. Até breve. Até.